Encurralado, filme de 1971, dirigido pelo Steven Spielberg, é um excelente exemplo de como um filme com uma história, mesmo muito simples, pode trazer vários significados complexos se estiver na mão de um cara tão talentoso quanto Spielberg. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Antes de qualquer coisa, só dois recadinhos. Em primeiro lugar, se você curte falar de filmes relacionados com questões sociais, já se inscreve aqui porque o Cineolho é o seu canal. E outra coisa, esse vídeo aqui eu estou muito me baseando num podcast para o qual eu fui convidado do canal Clacast, e em que a gente falou sobre o Encurralado. Então, caso você se interesse por esse assunto e queira ouvir o podcast completo, o link vai estar na descrição ou nos comentários, beleza? Bom, então sem mais delongas, vou falar um pouco agora da sinopse do filme. O filme conta a história de um homem que está viajando numa estrada, até que de repente ele tenta ultrapassar um caminhão, só que aparentemente o motorista do caminhão fica muito bravo com essa situação e começa uma perseguição de gato e rato alucinante. Quando Spielberg dirigiu esse filme, ele tinha só mais ou menos 25 anos. Foi o primeiro longa-metragem profissional da vida dele. Ele já fazia filmes desde criança, mas obviamente não eram filmes profissionais. Então o primeiro longa profissional que ele fez foi esse, e foi um filme lançado diretamente para televisão. Só alguns anos depois é que eles fizeram uma exibição nos cinemas europeus. E esse filme é simplesmente genial, assim, no meu gosto pessoal, é um dos mais legais do Spielberg e revela o enorme talento desse cara, mesmo tão jovem. O que é interessante do filme é que o enredo dele é extremamente simples, né? Tipo, dá pra você resumir em praticamente 2 linhas e assim, não acontece muita coisa. Mas mesmo assim, o filme te prende do início ao fim, é um filme extremamente impactante. Por quê? Porque apesar da história ser muito simples, ser uma história minimalista, a forma como o Spielberg filma isso é muito complexa. Então, o Spielberg cria vários planos para mostrar os carros em várias perspectivas diferentes. Ele coloca a câmera em alguns momentos muito próximo da roda do carro para emular uma sensação de velocidade maior. Tem momentos em que ele faz planos um pouco mais alongados, né, para mostrar todo o redor dos carros, e tem momentos que ele faz cortes mais dinâmicos para dar uma sensação de velocidade. Enfim, acho que esse filme revela o quanto a alma de um filme não é tanto o roteiro, mas principalmente a direção, quer dizer, a forma como esse roteiro é filmado. Porque vejam, um roteiro extremamente simples, que tinha pouquíssimas falas. Aliás, na versão que a gente vê, algumas vezes aparece uma voz em off. O Spielberg era contra isso, ele não queria que tivesse aquela voz em off. Inclusive é uma coisa que fica meio estranho mesmo com a ideia geral do filme, mas que os produtores quiseram que colocasse, porque esse foi um filme feito para televisão. Então espera-se que o espectador esteja menos atento. Então eles achavam importante ter algumas falas meio que explicando o que está na tela para evitar a distração do espectador. Mas é um filme que, de certa forma, ele até parece lembrar um pouco o cinema mudo, assim, no sentido de que a força dele principal tá nas imagens, né? Tá na forma como as imagens são montadas e no som também, mas não tanto no diálogo. Uma das cenas que é uma das mais marcantes do filme, que para muita gente é a melhor cena, é a cena de um momento em que esse motorista para num restaurante de beira da estrada e a câmera começa num plano sequência, mostra ele chegando, ele cansado, lavando o rosto. Essa câmera no plano sequência mostra todo esse ambiente onde ele está, e aí depois ele se senta, já muito estressado, e de repente a câmera começa a cortar, mostrando o aumento do dinamismo do coração dele, vamos chamar assim, essa ansiedade dele que vai crescendo conforme os cortes vão crescendo. E a todo momento ele tenta olhar para aquelas pessoas que estão ali naquele restaurante, tentando imaginar quem é a pessoa que está perseguindo ele. E isso é tão bem construído que cada vez que a câmera foca em alguém, né, mostrando o olhar subjetivo daquele motorista que está sendo perseguido, a gente se convence de que a pessoa que está na tela é de fato o perseguidor dele, é de fato o motorista do caminhão, de tão convincente que é esse olhar que a câmera apresenta pra gente. Então ela vai mostrando também pequenos gestos, pequenas expressões e olhares daqueles frequentadores do restaurante para convencer a gente de que de fato foi algum deles ali que começou a perseguição. Bom, e como que o Spielberg, mesmo tão jovem, conseguiu fazer um filme
tão interessante, que usa a linguagem cinematográfica de uma forma tão diversificada para, mesmo com um roteiro tão simples, criar sensações tão fortes. Eu diria que ele subiu no ombro de gigantes. O Spielberg não era um cara muito conhecido por ser muito cinéfilo, né, por conhecer muito de teoria do cinema ou por assistir muitos filmes, mas ele tinha suas referências. E uma das referências mais importantes para ele é justamente o mestre do suspense, mestre do cinema em geral, que é o Alfred Hitchcock. A gente percebe a influência do Hitchcock em vários momentos desse filme. Então, por exemplo, tem um momento em que o caminhão inimigo ele aparece pequenininho ali no retrovisor e aos poucos ele vai crescendo e tomando a cena. Isso é uma forma parecida com a que o Hitchcock cria o suspense, por exemplo, no Pássaros. Tem aquela cena em que a protagonista está no parque e aos poucos a gente vê que novos pássaros vão chegando ali e aquela ameaça dos pássaros vai crescendo. Outra referência que ele traz do Hitchcock é essa ideia de criar um monstro que não tem rosto, então a gente não vê o rosto do monstro a maior parte do tempo e esse monstro não tem motivações muito claras, pelo menos não no início do filme. Às vezes até o final do filme, a gente não sabe exatamente por que aquele monstro está atacando. Então, por exemplo, no Psicose, aqueles assassinatos aparecem absolutamente gratuitos. Quer dizer, por que aquela pessoa que a gente não vê o rosto assassinou essa pobre coitada que estava viajando na beira da estrada e parou num hotel porque precisava dormir, sabe? Por que de repente os pássaros começam a atacar as pessoas na cidade? Quer dizer, é uma violência gratuita e justamente por ela ser gratuita, sem sentido, é que torna isso ainda mais ameaçador, ainda mais assustador, quer dizer, porque do nada essas pessoas começaram a ser atacadas. E essa é uma referência, inclusive, que o Spielberg usa depois também no Tubarão. No Tubarão é também um monstro que não dá as caras até o final do filme e que também ataca as pessoas por uma razão totalmente gratuita, a gente não entende o que aconteceu ali. Muito bem. Um filme tão bem dirigido, obviamente, também vai sugerir uma diversidade de significados. E eu vou falar aqui, em primeiro lugar, o primeiro significado que me veio à cabeça. Eu acho que esse filme é uma alegoria para o orgulho masculino ferido depois da segunda onda do feminismo. Como assim? Nos anos 60, o feminismo ganhou uma nova força. Foi a chamada segunda onda do feminismo. E esse movimento feminista, ali dos anos 60, anos 70, era um movimento que lutava, sim, por paridade de direitos, por direitos políticos, sociais, mas ele ia além. Ele também questionava sobre certos padrões culturais da divisão de gênero, ou seja, o que significa performar o masculino, o que significa performar o feminino. Então é um movimento que vai discutir, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, a questão do padrão de virilidade, a questão da construção da mulher como uma pessoa frágil, do arquétipo da vadia ou arquétipo da santa, né? Não por acaso a grande autora referenciada por esse movimento é a Simone de Beauvoir, que justamente questiona essa questão da construção histórica do gênero feminino em geral, englobando aí aspectos culturais. Então, veja, foi um movimento que mexeu muito na questão do modo de vida e mexeu muito no orgulho masculino. E o filme faz referências a isso. Tem um momento em que o personagem principal está ouvindo um rádio e no rádio a gente ouve uma voz de um cara falando que ele faz tarefas domésticas e que ele é dono de casa e que ele inclusive gosta de usar roupas da esposa. Num outro momento, a gente vê que esse protagonista tem problemas em casa e aí quando ele vai parar no posto de gasolina, a mulher que atende ele diz assim, "You're the boss", né? Tipo, você que manda. E o cara responde, não na minha casa. I'll get one later, thanks. You're the boss. Not in my house, I'm not. Então a gente vê que o filme já está fazendo referência a isso. Para mim, não tem nada que resume melhor a masculinidade tóxica do que o cara no trânsito que não admite ser ultrapassado. E eu acho que o caminhão é muito isso, quer dizer, aquele cara que não suporta ter sido ultrapassado e que precisa ser o macho alfa, essa ideia de concorrência constante, de violência, que é típica da virilidade. E o que contribui para isso é o aspecto visual do caminhão, né? Aquele caminhão grande, forte, né? É um símbolo fálico de poder,
poder, de violência. E até o fato de que essa violência é gratuita reforça a ideia de que isso é um comportamento irracional, é um comportamento motivado por questões mais do inconsciente, quer dizer, o cara talvez nem ele saiba por que ele está tão incomodado assim de ter sido ultrapassado. Mas no podcast que eu participei lá no canal Clacast, o Gustavo Bisoli, meu xará, ofereceu uma outra interpretação. Para ele, o personagem principal é um cara que está vivendo uma crise de meia-idade e o caminhão seria a representação da velhice. Até porque o caminhão é um caminhão muito velho, já enferrujado, então seria essa aproximação perigosa da velhice, ameaçadora da velhice, né? Essa velhice implacável que necessariamente vai chegar em algum momento e vai apavorar esse cara que está na meia-idade. Já o Pedro Amaro tem uma interpretação diferente. Para ele, o caminhão seria meio que uma velha geração, uma velha guarda artística ameaçando e dando medo numa geração mais jovem. Isso porque o Steven Spielberg pertencia a uma geração mais nova de cineastas da fase do cinema americano conhecida como Nova Hollywood. E esses cineastas mais jovens, eles tinham que se provar o tempo todo a sua competência diante dos cineastas mais velhos, né, que colocavam muito em suspeita a capacidade deles, né, pensava, como assim, esse monte de cabeludo aí, esse monte de hippie vem aqui querer saber de cinema e fazer tudo diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então, seria um pouco a representação desse conflito de gerações que rolou em Hollywood. Bom, então, para saber a resposta definitiva, vamos dar a palavra para o cara que fez a obra, né? O que será que o Spielberg diz a respeito? Nenhuma dessas coisas. De acordo com Spielberg, esse filme seria uma representação do bullying que ele sofria quando ele era moleque, né? Ele era um cara tímido, enfim, nerdola, esquisito, e aí ele sofria muito bullying dos outros caras da escola, então o filme representaria isso. E ele próprio disse também que o filme acaba tendo uma coisa meio bíblica, né? De Davi versus Golias. Bom, então essa é a explicação definitiva do sentido da obra. Isso aqui justifica, afinal, o que é esse filme Encurralado? Na minha opinião, não. Porque eu concordo com a ideia de que uma obra fala sobre um autor e não o autor fala sobre a obra. Ou seja, o que importa é como o autor se expressou por meio da obra. A partir do momento que ele criou a obra, ela está no mundo e agora ela é livre para ser interpretada por quem quiser. É claro que não dá para você interpretar de qualquer forma, da forma que eu escolher. Você tem que se basear em elementos concretos do filme para poder embasar a sua argumentação, a sua interpretação. Mas a partir do momento, então, que a obra de arte está no mundo, desde que autorizada, você pode fazer qualquer interpretação. Sabe, é mais ou menos aquele papo, eu já até falei isso aqui em algum outro vídeo, quando a pessoa diz assim numa discussão, né? Mas não foi isso que eu quis dizer. E depois a outra responde, mas foi o que você disse. É mais ou menos isso, tipo, o que importa não é o que o cineasta quis dizer, mas é o que ele disse. Até porque a beleza da arte está justamente no fato de que ela sugere várias interpretações, né? Está justamente na complexidade de sentidos que ela pode aguçar, a complexidade de sentimentos que ela pode gerar. Então, não existe uma verdade final sobre uma obra, nem aquilo que o autor disse. Quanto melhor a obra, mais interpretações diversas ela vai propiciar. E eu uso isso para falar mais uma coisa da riqueza desse filme que eu já bati tanto nessa tecla anteriormente. Então, quer dizer, veja como um filme, mesmo com um enredo tão simples, como esse enredo foi muito bem filmado, ele proporcionou uma diversidade de interpretações que é muito interessante. Isso, na minha opinião, só prova o incrível talento e o preparo do Spielberg. Isso prova também para mim o quanto que o sucesso de um filme blockbuster, né, aqueles filmes de altíssima bilheteria, tá não só no investimento alto, ainda que isso seja, claro, muito importante, né, você ter uma produção cara, você tem investimentos para fazer a divulgação daquele filme, isso é muito importante, mas não é só isso. O Spielberg foi um dos cineastas fundamentais para o blockbuster moderno, né, para levar Hollywood para uma nova geração de filmes cada vez mais caros e com bilheterias cada vez mais altas. E ele assumiu esse papel porque ele provou que mesmo num filme que é o oposto disso, ou seja, num filme muito barato e muito simples,
mesmo assim ele era capaz de criar muita coisa, de criar um filme muito rico, com várias sensações, com vários significados. Então, quer dizer, se um cara era capaz de fazer algo assim num filme tão minimalista, então ele seria capaz também de fazer isso com um filme de altíssimo orçamento. Por isso que ele se tornou esse cineasta tão importante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de apertar o joinha aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos. E se você curte muito o Cineolho e quer ajudar a gente a continuar produzindo vídeos e conteúdo nas redes sociais, dá uma pensada em de repente ajudar a gente no Apoia-se. É apoia.se/Cineolho. Qualquer 5 conto por mês que você der pra gente já vai fazer uma grande diferença, beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.